O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. E a semana que passou foi marcada pelo anúncio anual dos ganhadores do Prêmio Nobel. E em física, a escolha privilegiou 3 pesquisadores ligados à ciência dos buracos negros. O britânico Roger Penrose, conhecido por seus estudos teóricos de singularidades, foi celebrado pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da teoria geral da relatividade. Já a dupla Reinhard Genzel, da Alemanha, e Andrea Ghez, dos Estados Unidos, dividiu a outra metade do prêmio por suas incansáveis observações do centro da Via Láctea, demonstrando que as estrelas por ali orbitavam ao redor de um objeto ultracompacto, o buraco negro supermassivo da nossa galáxia, conhecido como Sagitários A estrela. Ghez foi apenas a 4ª mulher a ser agraciada com o Nobel em Física na história da premiação. Cássio, acho que é seguro a gente dizer aí que o Prêmio Nobel está em boas mãos, e acho legal a gente falar dos dois lados aí, né? Do lado do Penrose, teórico, o lado observacional aí de Genzel e Ghez. Mas eu queria começar pelo Penrose e te perguntar o seguinte. O Stephen Hawking não ganhou esse Prêmio Nobel. Eu botei a fotinho dele ali do Penrose com o Hawking já como provocação. O Hawking não ganhou este Prêmio Nobel porque ele morreu 2 anos mais cedo, ou o comitê do Nobel estava esperando ele morrer para poder dar o prêmio para o Roger Penrose. Sem sacanagem, mas a gente sabe que essas coisas acontecem lá no comitê do Nobel, os critérios, às vezes eles têm que escolher, eles só podem premiar 3 de cada vez no máximo, e tem que fazer ali uma depuração. Fica aí a pergunta, eu quero saber sua opinião, Cássio Barbosa. Botou na fogueira. Mas faz sentido, eu não tinha pensado nisso, porque ele não premia, a academia não premia mais que 3. Tinha aí, né, o apelo da imagem do buraco negro, que todo mundo apostava que seria essa a premiação, né, por causa do impacto que foi um ano atrás. E, bom, 4 pessoas não dá para premiar. Se fosse falar de buraco negro, não poderia deixar de fora a imagem. É alguma coisa mais ligada ao experimental, ao observacional. Aí, realmente, o negócio pode ter ido por esse lado um pouco menos nobre, né, já que um deles ali já estava indo embora mesmo, acabou esperando. Mas, enfim, a gente nunca sabe, né, como é que essas coisas funcionam. A academia funciona de um jeito aí um pouco esquisito. Você vê que o Einstein não foi premiado pela relatividade geral, foi premiado pelo efeito fotoelétrico. César Lattes descobriu o meson pi, mas quem ganhou foi o orientador dele. Temos o caso da Jocelyn Bell, dos pulsares também, e quem acabou ganhando foi o Fred Hoyle. Então a gente não sabe exatamente como que as coisas são processadas lá, mas é uma teoria beirando a conspiração que faz sentido. Agora, tá assim em boas mãos, legal que tenha acontecido dessa maneira, um prêmio para a parte teórica do Penrose e a parte observacional, né, da Andrea e do Reinhard Genzel. É isso aí. E eu fico me perguntando o seguinte, se eles também não foram motivados muito pela imagem do buraco negro do ano passado. Porque, bem ou mal, a gente sabe que o comitê do Nobel é extremamente conservador nas suas escolhas. Quer dizer, eles precisam ter o convencimento de que realmente aquilo que eles estão premiando é real. Tanto que se discute se eles de repente não foram rápidos demais com relação à coisa da energia escura. Ainda tem uma certa dúvida de alguns prêmios que eles deram e outros tantos que eles acabaram se arrependendo, que eles premiaram uma coisa que não tinha que premiar. Acho que o caso que mais me ocorre, assim, que mais me chama a atenção foi o do Egas Muniz, né, em medicina, que ganhou pela lobotomia, que na época parecia um tratamento razoável para esquizofrenia, etc e tal. Hoje em dia é quase uma abominação médica, né? Então, mas na época foi premiado com o Nobel.
Então, assim, eles têm um cuidado extraordinário. O fato da gente ter visto a sombra do buraco negro, o horizonte dos eventos ali no ano passado, você acha que motivou-os a falar, não, tudo bem, acho que a ciência de buracos negros já está consolidada o suficiente, vimos que o horizonte dos eventos está lá mesmo, então agora podemos premiar, inclusive, o pessoal que trabalha com a teoria, que está aí há 50, 60 anos falando, olha, tem mesmo esse negócio. É por aí? Você acha que o prêmio do Penrose saiu por aí? Sim, eu acho que é exatamente isso. A imagem em si, não, eu sempre falei nisso. Ano passado também essa história aconteceu, né? A imagem foi lá em abril e o prêmio em outubro. E aí eles estavam falando, vai ser imagem buraco. Não, a academia tem isso, de ser conservadora e segura, né? Ela espera as coisas serem confirmadas, então a relatividade também não ganhou exatamente por causa disso. Era uma grande disrupção da física, né? Então eles acharam melhor esperar, e tinha toda aquela polêmica do nazismo, dos judeus sendo perseguidos, e a pressão, né? Muitos cientistas pressionaram para que não desse o prêmio para o Einstein por causa disso, mas a imagem em si deve demorar um pouco porque ela não foi replicada, né? Não fizeram outra, né? Nos mesmos princípios de um outro buraco negro. O da própria Via Láctea está demorando, né? Aquela informação que a gente tem é antiga, mas é a única, pelo menos que eu conheço, que é por causa da parede, da cortina de poeira que tem na frente, mas ainda precisaria, né, ter uma validação com uma outra imagem, alguma outra coisa nesse sentido. Mas nada impede, né, de que isso motive o pessoal que trabalha com buracos negros, né, de forma efetiva, mostrando que existe a partir de observações, mesmo que tenha sido indiretas, não tenha sido a imagem, e o do Penrose fazendo, né, a parte da teoria. E é importante porque é o seguinte, nem mesmo Einstein, quando publicou a teoria, viu essa possível solução das equações dele. Quem viu, primeiramente, foi o Karl Schwarzschild, que era um físico matemático na Primeira Guerra Mundial, que ele fez as contas, parece que numa cama de campanha, inclusive, porque ele estava servindo na guerra, tinha uma doença autoimune, e acabou, poucos meses depois de fazer essa dedução e enviar uma carta para o Einstein, tendo falecido. O Einstein achou bastante divertida a solução dele, com uma brincadeira matemática, para falar a verdade, mas achou interessante, deu apoio, e conheço gente que durante o meu próprio doutorado dizia que isso não é tão antigo assim quanto a Primeira Guerra, nem a Segunda, mas bem, né? Dizia que... quase, né? Mas dizia para mim nas aulas lá que não acreditava que existia um buraco negro e achava que, por exemplo, quasares, que é uma situação de um buraco negro supermassivo, ativo, só que em distâncias cosmológicas, era explicado por explosões de supernovas simultâneas, mesmo que precise de 10 milhões de supernovas explodindo simultaneamente num espaço, num volume muito restrito, ainda assim dizia que o buraco negro não era a melhor hipótese. E aí você vê, ele provou isso na década de 60, uns 10 anos depois do falecimento do Albert Einstein, mostrando que é sim uma consequência direta, não só a solução do Schwarzschild, que era a primeira solução, a solução mais simples, em que um buraco negro não gira, o buraco negro não tem campo magnético, são complicadores, né, muito grandes para as teorias, para as equações, melhor dizendo, e o Penrose resolveu isso na década de 60, mostrando, sim, é uma consequência direta. Agora falta fazer a observação, né, falta ter a evidência observacional. E aí a gente pula para esses dois pesquisadores, o Genzel. Eu trabalho com infravermelho, estrelas de alta massa, e ele tem trabalhos seminais. Todo o meu artigo eu cito pelo menos um dos trabalhos dele, de Maser de silício, que são impressões digitais da presença de estrelas de alta massa se formando. E eu me lembro de um dos congressos que eu fui na época do doutorado, em que estavam aparecendo os primeiros resultados dessa pesquisa aí, que tinha duas equipes concorrendo, a do Genzel e a da Andrea, né, dos Estados Unidos e Europa, e eu vi a apresentação do pessoal da Europa, né, ali do Genzel,
Eu não me lembro exatamente quem foi que apresentou, não foi ele, não conheço, mas eu creio que cruzei com a Andrea nesse congresso em Cancún, 2000 e qualquer coisa, 2007 eu acho, ou até antes, 2005, 2006, mas eu não consigo me lembrar. Mas eu lembro de ter visto os dados, eu lembro de ter visto as primeiras soluções para a órbita e já as primeiras estimativas para a massa do buraco negro. E a ideia é essa, aplicou-se a teoria da mecânica orbital, claro, adaptado pela relatividade por causa da situação da gravidade, mas é basicamente uma coisa de mecânica celeste, né? Então, com essas adaptações, é uma física conhecida desde o tempo de Kepler, certamente, vou frisar, né, remodelada pelo Einstein, e uma matemática tratada desde os tempos de Laplace. Então é uma evidência indireta, mas é uma evidência muito robusta, baseada no que a gente chama de princípios primeiros. No caso da relatividade não é tão primeiro assim, mas muito bem assentada e provada. Então, da parte teórica, fechou, da parte observacional, funcionou, beleza, está em boas mãos e sim, estamos aí, finalmente, de mais de 100 anos depois, podemos dizer, afirmar com certeza de 110% que os buracos negros existem. Agora, você acha que quando sair a imagem de Sagitários A estrela aí que o pessoal do Event Horizon Telescope está correndo atrás, aí eles ganham deles também ou não? Aí já esgotou, né? Aí já... Você acha que não vão ganhar? Você acha que não vão ganhar? Não, eu acho que não. Acho que eles não vão fazer de novo uma premiação igual, né? Igual não, né? Mas no mesmo sentido, no mesmo objeto. Eu acho que aí já foi, né? Acho que ajudou, mas... porque, assim, já não tem mais... Sabe, horizonte de eventos, beleza. O Schwarzschild escreveu e o cara achou. Penrose mostrou que o buraco negro de uma maneira geral, eu acho que perde a motivação, eu acho que sim, mas enfim, temos as ondas gravitacionais na frente. Nesse caso eu acho que as ondas gravitacionais devem atropelar a imagem do buraco negro. Então, mas ondas gravitacionais já ganhou, já foi. Aliás, isso é inclusive já foi, acho que foi ano passado ou ano retrasado, pode procurar aí. Ano passado foi do planeta. Então ano retrasado, né? Eu tenho certeza que foi. Eu vou até buscar aqui, eu ia citar isso como exemplo, porque eles premiaram a primeira evidência indireta de onda gravitacional, que era aquela história do pulsar e da órbita decaindo e tal, que foi em 93, e deram depois pro LIGO, pro ondas gravitacionais, quer ver? Ó? Deram pro Weiner, né? Steve Weiner. Eu vou até buscar aqui, porque eu me lembro, pô... Eu sei que a gente às vezes parece que vive numa realidade alternativa e cada um pode estar num universo paralelo diferente, mas aqui ó, foi em 2017, 3 anos atrás, foi o Rainer Weiss, como você estava lembrando, Kip Thorne e o Barry Parish. Verdade. Ganharam, então quer dizer, 2 vezes. Verdade. Então, quem sabe? Eu acho que é jogo, cara. Eu acho que é jogo. Sem falar que é o seguinte, a gente tá entrando numa fase da ciência que ao mesmo tempo é fascinante e meio angustiante. Que é assim, teste 1 do Einstein, tá certa a teoria. Teste 2 do Einstein, tá certa a teoria. Teste 100 do Einstein, tá certa a teoria. Teste 210, caiu, Cássio. Vamos ver se ele volta. Teste 210 do Einstein, tá certa a teoria. E a coisa vai se mantendo e a gente não avança para além da relatividade, além da mecânica quântica, e aí os prêmios acabam indo muito mais para quem confirma essas coisas do que para quem está avançando uma ideia nova, porque as ideias novas ainda não têm sustentação suficiente.